Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje leremos o livro de Lucas, no capítulo 13, nos versículos de 18 ao 19, que diz a respeito da semente de mostarda. E dizia: a que é semelhante ao reino de Deus, e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tornando-o, lançou na sua horta, e cresceu, e se tornou uma grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Esse ensinamento, ele nos reflete sobre a nossa fé e o reino de Deus. Como podemos observar, a mostarda, ela quando atinge a sua esplendorosa qualidade e o seu tamanho, ela começa como uma pequenina semente, sem nenhum valor, sem nenhuma importância. E ela começa a dar ramos, ela começa a se expandir e se torna uma das maiores hortaliças, se tornando até mesmo uma grande árvore. Nesta palavra, nós observamos algo maravilhoso, alguns ensinamentos que o Senhor Jesus, ele quer nos chamar a atenção. Nunca subestime o poder de Deus para completar o seu trabalho, porque Ele é perfeito em tudo que Ele nos dá. E Ele está preparando lugares para os seus seguidores em seu reino. Então, meus irmãos, a primeira lição que nós aprendemos com a parábola da semente de mostarda é que tudo começa muito pequeno, em meio a muitas adversidades. Isso se chama, meus irmãos, de pequenos começos. Se nós formos analisar a forma que o nosso Deus, ele trabalha, é muito complexo, meus irmãos. Aquele que quer ser o primeiro deverá ser o último. Aquele que quer ser exaltado deve aprender a viver na humildade. Ele tem que ser primeiro provado na humilhação. Então, as coisas do céu são muito complexas. Então, nós temos que entender que o reino de Deus, ele começa muito pequeno. Muitas das vezes, não tendo muita importância. Tudo que o Senhor, ele começa a gerar em nós, né, diante do olhar do mundo. Muitas das vezes é sem importância. Muitas das vezes não tem poder, né, na visão do outro, mas para o Senhor é sólido e duradouro. E ele se tornará algo grandioso, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E depois que começou pequeno, começa a crescer e se torna uma grande hortaliça, até mesmo podendo se tornar uma grande árvore, abrigando outros animais sobre ela. Isso nos traz à memória que não podemos parar no meio do caminho por causa das adversidades, por causa de problemas, de dores, de mágoas, de frustrações, de tragédias. Não podemos parar no meio do caminho. Não podemos parar o processo da aprendizagem, do amadurecimento, do crescimento. Tudo tem um propósito diante desse céu. Em Atos, no capítulo 2, e versículo 38, diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Aqui ele relata que nós que conhecemos o Senhor Jesus, e nós não podemos parar em meio a nenhuma dificuldade. Não importa se é no começo, não importa se é no meio ou se é no fim. Nós temos que dedicar a nossa vida a refazer o nosso caminho, a fazer uma avaliação honesta diante de Deus. Em Tiago, no capítulo 1, no versículo de 22 a 23, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, esse tal é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Isso é uma avaliação honesta diante da sua vida, meu irmão. É disso que o texto está nos revelando. E se tornando uma grande árvore, abriga muitos animais, muitas aves dos céus. Então é isso que tem que acontecer na nossa vida. Éramos pequenos, caminhamos com Cristo e agora iremos dividir o nosso Cristo com o mundo. Oh, glória a Deus! O Senhor Jesus Cristo, em Lucas, no capítulo 12 e versículo 32, diz assim: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Muitas das vezes, meu irmão, a atuação de Deus neste mundo é imperceptível, muitas vezes invisível aos olhos humanos. Somente os olhos da nossa fé. É assim que conseguimos discernir a ação de Cristo neste mundo e em nossas vidas. O Senhor tem preparado lugar para nós morarmos com Ele. Mas antes de irmos, devemos abrigar muitos no nosso aprisco, em nossa árvore, e apontar a essas pessoas o Evangelho e sinalizar que o final dos tempos é chegado. Em Marcos, no capítulo 4, do versículo 26 a 29, fala da parábola da semente, que diz assim: e dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo é frutífera. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque a hora da colheita chegou. O reino de Deus é atuante através de pessoas. É pequeno, é simples, devagar. Mas o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o dono dessa semente. Ele é o dono dessa horta. E Ele tem total controle. Não caia na mentira do diabo. Em nome de Jesus, não caia na mentira do diabo. Quando ele diz que você está sozinho, quando ele diz que você não tem ninguém, quando ele diz que Deus não te vê, quando ele diz que você não vai conseguir, que não tem ninguém para lhe ajudar, no momento certo o Senhor enviará recursos. No momento certo o Senhor enviará a providência, a água, a sombra, a ajuda, os ajudantes. No momento certo Deus enviará, assim como Ele enviou para Maria uma Isabel, assim como Ele enviou no meio do caminho um Cirineu para poder carregar a cruz no momento de cansaço, assim como Ele colocou no caminho de Davi um Jonatas,
Assim como até mesmo Jesus, que tinha 3 amigos, que era Pedro, Tiago e João, o Senhor enviará alguém para carregar a corda, para puxar a corda junto com você. A semente vai germinar, a planta vai crescer e dará flores, e após dará o seu fruto. Pequenas iniciativas podem gerar grandes resultados diante desse céu e dessa terra. Era apenas o começo de algo que Jesus estava fazendo na vida daquelas pessoas, assim como Ele está fazendo na sua vida e na minha vida. Então, aguente firme olhando para o Senhor Jesus, firme nas promessas do Senhor. Tenha esperança, aguarde ardentemente ao cumprimento das promessas, porque o Senhor é fiel. Esperar pelo tempo de Deus é muito difícil, com certeza. Para muitos cristãos, parece ser impossível, por causa dessa dificuldade toda, da ansiedade, das preocupações, da perca, do desespero, da solidão. É importante conhecermos algumas atitudes fundamentais de quem espera, pois quem aguarda diante de Deus uma oportunidade precisa se acalmar em Deus, esperar a palavra de Deus se cumprir nas suas vidas. Caso contrário, pode-se errar no tempo e perder uma grande oportunidade. Às vezes, meus irmãos, por não saber esperar a hora de receber determinada bênção, podemos fazer uma bobagem. Então, se você quer aprender a esperar em Deus, comece a orar, a buscar, a se acalmar, mergulhando na leitura diária da palavra de Deus. Comece a se alimentar da palavra de Deus, a se consolar na busca do Espírito Santo, e Ele os ensinará todas as coisas. Em Romanos, no capítulo 12, diz assim: alegrai-vos na esperança. Então, meus irmãos, alegre-se na esperança de que Deus fará aquilo que Ele te prometeu. Confie no Senhor. Então, espere em Deus. Você precisa ter esperança e paciência. O semeador, ele sabe no texto, o semeador, ele soube no texto que tudo era possível, mas que tudo precisava de um tempo determinado por Deus. Um tempo de começo, de meio e fim. Então, aguarde no Senhor, deposite a sua fé diante do Senhor, não esmoreça o seu coração e olhe diretamente para o autor e consumador da sua fé. Eu te abençoo, fique na paz e até, meus irmãos. Amém. Fui!